boa noite. Ponto e contraponto. E hoje recebendo a visita de 2 deputados federais. Coincidentemente, os 2 da mesma região. Se bem que, politicamente, a base eleitoral da deputada Ângela Min é a grande Florianópolis, mas ela é natural de Indaial. E o deputado Gilson Marques, que é natural de Pomerode. Ele representa o Novo, Ângela Min, o PP progressista, e hoje responde pela coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense. Na pauta, obras, investimentos em Santa Catarina e o governo Jair Bolsonaro. Continua ignorando olimpicamente Santa Catarina, que lhe deu votação estrondosa em 2018. É a partir daí que nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Deputada Ângela Min, qual a nota que daria ao presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito à atenção que ele dispensa a Santa Catarina, de 0 a 10? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de colocar aqui, não uma nota, mas a indignação de catarinense, de parlamentar, que tem, estamos no 3º mandato, mas a indignação ela é mais recente. Se nós analisarmos o ano 2020, o valor como é dispensado às BRs catarinenses foi significativo, mais de 300 milhões, coisa que há muito tempo não acontecia no nosso estado, e nesse momento, nesse último orçamento, o corte foi grande, né? Deixou a desejar. Ele havia encaminhado ao Congresso um valor muito pequeno dentro da necessidade de aplicação nas obras. Nós, parlamentares, a bancada catarinense, atuou intensamente para recompor esse orçamento, e essa recomposição ela foi vetada, com um agravante. A BR-285, que faltavam apenas 1,3 km, ela foi simplesmente ignorada do orçamento. No seu encaminhamento, nós recompusemos e foi totalmente vetado, e automaticamente essa obra teria que ter sido paralisada porque não tinha o item orçamentário necessário. Mas aí o governo Carlos Moisés destinou 15 milhões, ou vai destinar 15 milhões para concluí-la, né? Ele vai destinar, mas de nada adiantaria se nós não tivéssemos o item orçamentário para a realização da obra. Então, numa das reuniões do fórum com o ministro Tarcísio, até por uma colocação do Espiridão, pediu para que ele peitasse e solicitasse à empresa a não desativação dos canteiros de obras, porque a desativação, a reativação tem um custo e demoraria ainda mais. Ele assim fez. Perfeito. E mandou o PLN 15 para a recomposição inicial, primeiro item orçamentário, 15 milhões para que a obra não paralise. Exato. E já encaminhado à Câmara o novo PLN, para daí recuperar aquele valor destinado às BRs, conforme aprovado pelo Congresso no início desse ano. Perfeito. Afinal de contas, ele foi votado só esse ano. Então, agora depende de nós, Congresso, aprovarmos os 2 PLNs para que ela tenha um ritmo adequado na retomada das obras. Deputado Gilson, muito boa noite. O sentimento seu também é de descontentamento, assim como da deputada? Obrigado pelo convite, Prisco. Satisfação. Primeiro, só corrigir que eu sou natural de Rio do Sul, sou Rio Solense. Mas mora em Pomerode hoje? Moro em Pomerode. Então não Deixa de ser o vale. Então não é tão próximo. É Alto Vale, Médio Vale, mas de qualquer maneira é tão próximo. Tudo em casa. É verdade. Prisco, o meu descontentamento ele é anterior, eu diria, bem global. Porque, veja só, eu sou muito indignado com o governo, com o Estado em si. Veja só, nós temos um pacto que eu gosto de chamar de pacto roubativo. Porque há anos, Santa Catarina, por exemplo, arrecada 50 bilhões por ano, dos quais em torno de 9, menos de 10 volta para Santa Catarina. Ou seja, se pegarmos todos os acumulados de anos anteriores, nós estaríamos melhor que a Suíça. Então, o que acontece? E pacto deveria ser um combinado entre partes. E eu não sei quem faz esse contrato, porque a minha filha, com o Abaco, faz um acordo melhor do que esse. Então, de fato, ficamos desestimulados, porque não adianta o quanto nós trabalhamos mais, se esforçamos, os recursos que nós produzimos não voltam.
enquanto que estados são proporcionalmente inversos, recebem muito mais do que produzem e também são desestimulados porque não precisam trabalhar e acabam recebendo o recurso. Dito isso, com relação às obras, eu costumo dizer que é natural que os deputados não cumpram o que prometem com relação à duplicação da 101, que é uma pauta importantíssima, e às vezes eu fico impressionado, tem gente de Brasília e outros estados que acha que é só para as pessoas chegarem mais rápido na praia, e não vai à mente que todo o escoamento da produção, né? Claro. Número de pensionamentos, morte... E nós temos os portos cortando o nosso litoral pela 101. É investimento. Claro. É investimento. Só que o deputado não pode fazer isso. Eu tenho certeza, quando alguém fala assim, vamos duplicar, traz o documento, onde é que nós assinamos, né, deputado? Não é isso, o deputado não cumpre porque não é de responsabilidade dele. O que nós precisamos fazer? Representação e destinação de recursos do que é de nossa competência, que é, no caso, emendas parlamentares. Então, emendas parlamentares são dois tipos. As individuais, cada um destina como bem entender, e as de bancada. Para surpresa de ninguém, não tem consenso na bancada, isso não é segredo. Eu acredito que, sendo utópico, que nós deveríamos mandar o recurso para uma obra estruturante, de grande impacto, um grande hospital regional, a duplicação da 101, não tem acordo, se divide e acaba pulverizando. Eu enviei, através de emendas de bancada, 7 milhões em 2019, em 2020 priorizamos o Covid, Claro. E agora parece que tem um acordo da bancada para ano que vem enviar 50 milhões de reais. Fora isso, a representação, como a deputada Ângela explicou, fazer reunião com o Ministério, fazer pressão, explicar qual é a realidade, qual é a importância, por que investimento, porque isso aí vai gerar, inclusive, mais arrecadação ainda para o ente federal. Então, esse é o trabalho que é desgastante. E o nosso Estado é fora da curva. O Estado com economia diversificada, o Estado Pleno essencialmente emprego. exportador. Hoje o documento encaminhado pela Fiesc, Santa Catarina é pleno emprego. Quer dizer, é uma situação diferenciada do Brasil. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, o deputado falou na 101, mas tem a 470, Alan, que é hoje, sem dúvida nenhuma, o principal gargalo rodoviário de Santa Catarina, não só pelas mortes, mas pela importância também da sua localização para a nossa economia. O deputado, eu sei que destinou recursos para 470, não é isso? Eu me equivoquei quando eu falei 101. 470, né? Queria falar 470, ótimo, isso. Ótimo. A 470 é terrível, né? Ela é emergencial. Eu costumo dizer que, por exemplo, do trecho de Indaial a Campos Novos, que não tem nem projeto, não tem despropuração, não tem recurso, não tem nada, vai ser mais rápido a gente se transportar de drone do que esperar a duplicação, sendo bem honesto. Porque em 15 anos não vai ser possível. E o que está se falando, né, deputada Ângela, é 300 milhões de recursos estaduais para 470. 200 milhões para os trechos 1 e 2, que é Navegantes Indaial. Navegantes Gaspar. Na realidade, a entrada de Luiz Alves, ali em Ilhota, e o segundo trecho vai dessa região do início de Gaspar até praticamente a entrada de Blumenau. Exato. Mas os trechos 3 e 4 é Blumenau e Indaial, não é? Não, aí é Blumenau, Trevo de Pomerode. E o trecho 4 é na entrada, do Baden-Furt a Indaial. Mas para Rio do Sul, por enquanto, nem se fala nada, né? Muito pouco até para manutenção. A grande ânsia das comunidades da região do Alto Vale, né, é exatamente que pelo menos se faça a manutenção. O risco é iminente, é real. Nós temos a rodovia com mais mortes no estado de Santa Catarina e a segunda com mais mortes no Brasil. Eu entendo ser a 470, sem dúvida alguma, a mais importante das 4 BRs que nós estamos trabalhando. O trabalho da 280, que não só falta recursos da União, mas que o governo do estado está fazendo uma parte da obra. O 163, lá no extremo oeste, né? 163, que estava centrado única e exclusivamente no trevo de São José, lá no extremo oeste. São José de Cerrito, né? Não é São José de Cerrito, é a terra do Plínio, agora daqui a pouco vem o nome. Então, eles concentraram as atividades num viaduto na entrada
daqui a pouco vem o nome. E a 163, Certo. que é todo um trecho, e lembrando que a 163 foi construída pelo governo do Estado. Exato. É uma BR construída pelo governo do Estado, assim como grande parte da 282 foi feita pelo Estado. É verdade. E aí nós temos, hoje nós temos como compromisso da União, e aí foi 6 meses de negociação, né, de que os recursos destinados através do projeto de lei do governo do Estado fosse alocado. A ideia inicial do governo, que não é uma posição do governador, e sim das entidades da economia daquela região, é que esses recursos do Estado fossem alocados no trecho 1 e 2. Certo. Tá, finalizando o trecho Exato. 1 e o 2. Eu- E alguma coisa dando sequência do Claro. que já está sendo realizado, né, por Até parte porque da no outro União. tem muita desapropriação para ser encaminhada, né? Principalmente entre Blumenau e Indaial. Exato. Então, que fosse finalizado esses 2 trechos e automaticamente a sequência dos outros 2 trechos, que é de Perfeito. Blumenau a Indaial. Então, foi uma discussão muito grande e que nós chegamos à conclusão, a questão de 20 dias atrás, Perfeito. numa audiência no Senado. Vou precisar chamar um rápido intervalo e recomeçamos no bloco seguinte com o deputado Gilson Marques para saber se ele concorda que a 470 efetivamente é a prioridade das prioridades do Estado. Até já. Muito bem, ao ponto e contraponto com os deputados Gilson Marques e Ângela Min. A produção nos socorreu, né, deputado? É verdade. São José? É São José dos Cedros. É, isso aí. O Plínio vai ficar muito bravo É, comigo, o grande mas Plínio, tudo é bem. verdade. Grande Plínio. Agora, 470 é absolutamente prioritário, né, deputado? Eu vou contar uma história. Em 2015, eu não tinha nem pretensão de ser político ainda. Atuando como advogado? Atuando como advogado, o meu avô teve um problema sério de saúde e ele ficou 3 dias esperando vaga na UTI. Eu tentei resolver o problema, fui pessoalmente lá para saber por que não tinha vaga na UTI. Sabe por quê? Porque não parava de vir gente mutilada da 470. Que coisa impressionante, né? Então, quando a gente fala da 470, é preciso concentrar. 470 é uma questão de vida, saúde, É verdade. segurança. E qual é a principal função do Estado? Vida, saúde, segurança. Claro. Se você não tem isso, sequer tens educação. É o tripé básico, né? Sequer tem educação. Então é muito difícil. O problema, por isso que aí eu fui para 2019 com uma ânsia de tentar resolver isso. A gente tem um ímpeto. Eu Claro. me considero De primeiro extremamente mandato, jovem. né? Eu cheguei lá na reunião com o Bolsonaro, a primeira reunião, fui todos os dados, com os números das mortes do ano, quanto custava e tal. E aí cada um podia fazer um pedido, eu me lembro muito bem dessa reunião. E o meu pedido foi a 470. E na época o orçamento para concluir era em torno de 500 milhões de reais. Fiz todo o meu discurso, depois... Que é essa duplicação até em Indaial. Isso. Aí depois, até em Indaial, Aí depois falou o cara da área técnica do Ministério da Infraestrutura e falou assim, ó, com esse valor dá para chegar água para 150 mil nordestinos. E aí eu cheguei à conclusão de que muitas vezes a gente fica dentro de uma bolha e não percebe que os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. O que a gente precisa para ter recurso para 470 é que nós economizamos, que o governo diminua, Claro. aceite apertar o cinto, coisa que ele não faz. O governo que eu digo, o Estado. Sim, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. Porque é muito fácil decidir, Gilson manda dinheiro para 470. Eu digo, é muito fácil decidir para onde vai mandar. O difícil é decidir para onde não mandar. Claro. Eu digo assim, vem cá, me ajuda para qual APAI nós não vamos mandar. É. Me ajuda aqui para qual Terrível, né? hospital nós não vamos mandar drama, respiradores. né? É um drama. Não tem. Então, é essa experiência que eu queria passar para vocês, de que em Santa Catarina, nada é mais urgente que a 470. Nós estamos aí num período de mandato terrível,
que pegamos aí essa pandemia que inverteu as prioridades. Acho que se conclui agora a vacinação, já estamos vacinando aí com 18 anos, e aí nós temos que retomar... E acabou comprometendo metade do mandato, né? Sem contar que, se falar em déficit primário, em 2020, nós alcançamos 750 bilhões de déficit primário. Nós estamos em déficit primário desde 2014. De 2014 para cá, não teve um déficit tão grande. Então, o que acontece? A verdade é, o Estado está quebrado e as pessoas não divulgam isso. E isso precisa ser verificado. Muito bem. Agora, Alan, bota a foto aqui em que a bancada, não sei se o Gilson também estava nessa reunião. Estava online. Estava online, ali a deputada Ângela ao lado do governador. Foi uma reunião do fórum com o governador. Já que Bolsonaro, além de ter sido muito bem votado aqui, ele tem levado 15 dos 16 votos na Câmara, com exceção do petista Pedro Kizai. E é o governo do Estado que tem que recorrer para bancar obras federais? Lembrando, isso não é a primeira vez, Prisco. Agora, o que mais nos deixou indignados durante esse período de negociação foi o fato do governo federal não aceitar, né, aquilo que é a aspiração daqueles que produzem na região. Aí eu estou focando na 470. Exato. Não é o governador que queria no lote 1 e 2. Nós fizemos algumas reuniões com a presença do governador, com os prefeitos da região, com as entidades da economia da região, que pediam para finalizar o trecho 1 e 2, né? Priorizando, que daria um fluxo, né, positivo para uma região sufocada economicamente. Eu não tenho dúvida aqui em afirmar que a hora que a duplicação estiver concluída, inicialmente até Indaial, a região vai responder. O resultado econômico vem. Agora o governo... E nós não podemos aceitar o não entendimento por parte da União, não aceitar essa negociação. E se o governador não dá dinheiro do Estado, dinheiro do catarinense. E se o governador não dá aqueles 100 milhões para o segundo trecho, não sairia. Não sairia. Então, depois de muita tentativa... Não coloca o dinheiro do próprio União e ainda quer... E ainda não aceita... Sinalizar onde vai ser destinado. O interesse dos catarinenses. É um absurdo. E se nós conhecemos, eu um pouquinho antes do que o Gilson, não por uma questão de idade, né? Mas eu vi a 470 nascer, Prisco. Sim, claro. Eu estava em Indaial e Blumenau, né? Íamos pela hoje Rua Bahia, quando não era pó, era lama, e muitas vezes ou o pneu furado ou o ônibus atolado. Quando a inauguração aconteceu, o alívio, né, para nós que estudávamos em Blumenau era real, quer dizer, com mais conforto, mais segurança. E hoje eu não tenho receio em afirmar que a hora que essa obra estiver concluída vai ser a mesma alegria para quem lá vive e vai poder acompanhar o desenvolvimento daquela região. Agora, deputado, eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais sobre o governo Bolsonaro. Ali no começo eu lhe perguntei sobre as obras, o amigo já deu uma boa estocada nele, muito pertinente e procedente. Eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho mais sobre o governo Bolsonaro e até também sobre o governo Moisés, nessa questão das obras federais, já que recursos estaduais estão bancando rodovias federais, mas nós temos rodovias estaduais carecendo também de recuperação e de obras. Por isso que eu costumo dizer que nós vivemos um momento ruim, porque as pessoas carecem de impessoalidade, racionalidade e conhecimento. Impessoalidade por quê? Você me pergunta uma nota do governo Bolsonaro, o que eu acho do governo Moisés. A minha pergunta de volta é, qual pauta, qual projeto, qual política pública? As pessoas falam, eu autorizo o presidente, mas eu autorizo o quê? O presidente do momento, que talvez você gosta, amanhã pode ser o Lula. Claro. Então, você tem que pensar de que as pessoas estão desvinculadas do cargo. E o cargo é passageiro, e muito. Sem dúvida. A cada 4 anos ou 8, vem outro. Eu, Gilson, não autorizo político algum a resolver algo para mim. Porque o que acontece? Hoje, 40% da tua vida você dá para o Estado.
trabalha 5 meses para pagar tributo. É verdade. Para você não ter nada. E reforma tributária que Para é bom você nada, não né? ter nada. E aí o que acontece? Eu autorizo o presidente para você receber 20% e não saber o quê? Se bem que a culpa não é dele, né? E Isso quem- já é histórico, É né? histórico. E quem paga? Ah, é para facilitar o pobre. Quem paga é o pobre. 54% de quem paga tributo no Brasil, de todo o orçamento, é de quem ganha menos de 3 salários mínimos. Verdade. Então, o que acontece? A gente precisa tirar o nome do cargo. Segundo, raciocinar. Hoje, todo mundo pós-graduado em política. Você pega uma pauta qualquer, imagina aí, voto auditável, impeachment, qualquer pauta, alguém vai ser contra ou a favor sem ter lido, sem ter estudado, sem ter visto o contraponto. Agora, quando a gente critica o governo, o governo, mas tem que criticar o Congresso também. Sim. Porque a reforma tributária, às vezes, não sai em função da postura dos parlamentares. Tem muito parlamentar que não quer enxugar o tamanho do Estado Não quer. brasileiro, deputado Gilson. E aí Isso é uma realidade também. E aí né? eu vou para o conhecimento, que é a terceira palavrinha. O que acontece? Hoje, o eleitor é incoerente. Porque, se perguntar aí para a audiência, 99% das pessoas vai ser contra o aumento do fundo partidário, por exemplo, ou contra o uso do fundo partidário e fundo eleitoral. Mas esse mesmo percentual vota em políticos que utilizam essa verba. É verdade. Então, o incoerente é o eleitor. E essa verba é dinheiro que vem de onde? Da mesa da família, Sim, do sem suor dúvida. do servente, do suor do garçom, dinheiro que falta talvez por respirador. A grande realidade etc. é que se o Congresso Nacional não agrada, mas ele representa a média da população brasileira. Ah, sim. Essa que é a verdade. Então, o problema não é só do Congresso, o problema é da população, do povo brasileiro. Essa que é a realidade. Concorda, deputado? Só para encerrar aqui a nossa participação nos 2 blocos televisivos? Sem dúvida, eu entendo que principalmente a Câmara é a síntese da sociedade catarinense. Então, retrato, se né? tu fores analisar, né, o contexto político do Brasil, é isso. Eu acho que aí o Gilson, eu venho ao encontro do que ele falou, a última palavrinha é conhecimento. Nós só vamos mudar esse perfil brasileiro com investimento na área da educação. E a educação da democracia, a educação política é de fundamental importância para saber que a hora que tu entras na urna, mesmo com o voto não auditável, Exato. né, tu estás decidindo o teu destino, o destino da comunidade em que tu representas e automaticamente as novas gerações. E com discernimento. Não pode chegar lá para votar por uma carrada de barro ou por... E que acontece muito, né? Exatamente. Então, aí é um processo desafiador. Eu gostaria de agradecer a presença dos 2 deputados, mas nós vamos continuar com um bloco exclusivo do portal SCC10, mas fica o nosso agradecimento a eles e compromisso, próximo sábado, 19h20. Até lá. Muito bem, agora é um bloco exclusivo para o portal SCC10, a presença dos deputados Ângela Min, coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, e deputado Gilson Marques. No bloco anterior, nós falamos ali de reforma tributária, e eu vou falar da reforma política. Quer dizer, há quantos anos se fala isso? A deputada já tem mais tempo de estrada, e eu também, deputado Gilson, no jornalismo. Eu, desde que faço cobertura, 42 anos atrás, houve reforma política, ela não vem. Quer dizer, será que o Congresso Nacional precisa de 81 com 513? 594 congressistas? É que a Câmara não funcionaria com 200, 250? O Senado com 54, 2 por Estado? E tem uma série de coisas que precisam ser discutidas, o fim da reeleição, tem uma série de itens aí a serem colocados. Quando que o nosso Congresso vai acordar para essa realidade, deputada Ângela Min? O problema é que o que está acontecendo hoje com relação à legislação eleitoral, não sei qual é a posição do deputado Gilson, é um retrocesso. Por exemplo, coligação. Absurdo. Quer dizer, a partir Foi uma do conquista, momento né? em que se volta a discutir aquilo que nós entendemos ser importante,
para o processo democrático, retroceder O Senado é vai uma situação lamentável. Mas o Senado vai derrubar. O problema todo é que o Senado derruba e a Câmara retoma. Então, é lamentável a situação hoje do que está proposto no Congresso. Como Pior todo. ainda, né? Piora a realidade. em termos de Votou a valorização. favor do retorno da proporcional, deputado? Não, Contra também? contra. Aliás, Santa Catarina foi esmagadoramente contra a volta da proporcional da e coligação. contra também esses valores dos fundos, né? Exatamente. Santa Catarina mostrou realmente a sua maturidade e o seu nível de politização. Mas e aí, qual é o caminho para essa reforma política, deputado? Pirisco, é o seguinte, nós precisamos entender de que o Estado, ele inverteu o seu objetivo principal. Ele gasta mais com folha de pagamento do que saúde, segurança, saúde e saneamento básico juntos. Não tem sentido. Então, o que acontece? A reforma política tem que fazer o quê? Tem que diminuir tudo. Eu não posso agora, e tenho risco de ser preso se eu dizer que não precisamos de Senado, por exemplo. Porque eu acho que é uma casa que normalmente faz 2 vezes a mesma coisa. Eu acho que o STF tem que ser totalmente aprimorado, para não usar uma outra palavra. Sem dúvida. Aliás, eu gosto de falar de Voltaire. Ele Cuidado, disse que Voltaire diz o seguinte, reflita quem você não pode criticar, porque é ele que te controla. E isso é o que nós temos hoje. Prisco, o Brasil gasta 1,34% do PIB com o judiciário, que é o país do mundo que mais gasta. O segundo país que mais gasta é a Venezuela, que é 0,34%. Isso não tem que ser mudado? Não tem que fazer uma reforma? O que eu quero dizer é que a gente precisa de políticos que alcancem o poder e aceitem reduzir o próprio poder, reduzir as suas atribuições, porque aí a gente não vai ter medo de eleger alguém. Por que a gente tem medo de eleger determinada pessoa? Porque essa pessoa tem muito poder. E nós precisamos, numa reforma, retirar poder, retirar dinheiro, porque nós não podemos ter um terceiro que faça isso por nós. É engraçado que as pessoas falam assim, mas as pessoas são hipossuficientes, não têm conhecimento, a gente precisa ter um Estado babá para proteger, para dar saúde, para dar segurança, para dar educação, para fazer com que eles tenham oportunidades. Mas veja só, não faz sentido. Se as pessoas não têm consciência de fazer isso por elas mesmas, por que alguém vai fazer isso por milhões de pessoas? Porque também é humano, não é? Sem dúvida nenhuma. Deputada Ângela, eu tenho um sentimento já de muito tempo que para mudar esse estado de coisas só com uma constituinte exclusiva. Exclusiva, não é Congresso. Se depender da Câmara e do Senado, não vai acontecer nada. Entende? Só com uma constituinte exclusiva, concorda? Eu entendo que há necessidade de evoluir nesse processo, na realidade, legislativo, que a Constituinte não deixa de ser uma reformulação da legislação. Agora, é importante analisar o histórico das constituições. Teve partido político que não assinou a atual Constituição. PT, trabalhadores. E hoje tem ela como grande rumo do processo e não aceita a sua atualização e a sua modificação. Então, inclusive, acho que foi uma Constituição que foi montada para o regime parlamentarista. Quando se deram conta, tinha medida provisória, que é muito pior do que o falecido e famigerado decreto-lei. E daí, quando se deram conta, o Bernardo Cabral, que era o relator, corre lá e avisa que não pode ter medida provisória no presidencialismo, isso vai ser pior. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Continuou o presidencialismo e introduziram a medida provisória, deputado. 2 coisas. Primeiro, quando o Montesquieu lá deu a tripartição de poderes, ele pensou em poderes harmônicos e tal, o check and balance. Só que no Brasil é uma quimera. O executivo ele tem pouco poder e muita responsabilidade, e o legislativo tem muito poder e pouca responsabilidade. Por exemplo, o executivo hoje, o chefe, o presidente, não manda nada. E as pessoas só ficam fazendo campanha para a presidência da República. Qual que era a pauta mais importante do presidente da República? Voto auditável. Pois ele não conseguiu passar. Verdade. Não conseguiu passar. Quem manda é o legislativo. Aliás, eu diria que
que é o STF, depois o Legislativo aí e depois... aí que eu ia então, entrar. é terrível. Com relação à Constituição, a Constituição é péssima. Ela é uma poesia feita por poeta. É Se você pega o artigo 5º, aquilo lá é economicamente inviável. O fato de estar escrito numa lei que você vai ter direito a isso ou aquilo, não faz com que aquele serviço ou produto seja escasso, seja infinito, ou que seja de graça, ou que vai aparecer. A gente precisa atravessar muitos obstáculos do conhecimento para fazer com que a população entenda de que lei não faz a comida aparecer na mesa. Sem dúvida. De que o Estado, através de regulamentos do MEC, do Ministério da Educação, dizendo que todo mundo com a mesma grade, com o mesmo método, estudando a mesma coisa, vai ser um país com conhecimento. Então, a gente precisa pegar essa Constituição. Aliás, Roberto Campos falava isso. Verdade. Que a Constituição ela é péssima, até porque o Estado, o mal que ele pode fazer é ilimitado. E o bem é limitado, porque ele nunca te entrega mais do que ele retirou de você. 70% é para a própria manutenção. Então, para rever isso, é só constituinte mesmo. O único medo que eu tenho, Ângela, é que com a formatação atual do Congresso, se tivesse uma nova Constituição, talvez viesse melhor. Aliás, pior. Por isso que você disse. O doutor Ulisses que dizia... O próprio Roberto Campos, eu fui deputada com ele, Sim. Ele tinha uma pregação liberal e ele estatizou o sistema de energia, foi ele que estatizou. Verdade. Então, foi é uma questão de congruência. coerência, posição, que ele era uma grande figura, inteligentíssima, mas também tem as suas escorregadas. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu recomendo o livro dele, A Constituição contra o Brasil, de Roberto Campos, excelente. Duas colocações que fez o deputado Gilson, que a composição do Congresso deixa a desejar. O doutor Ulisses já dizia, você não está satisfeita com essa? Você não sabe da próxima que vai chegar. E com relação a Roberto Campos, no meu sentimento, Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso foram, nos últimos 40, 50 anos, dois grandes congressistas. Roberto Campos não é mais porque, infelizmente, já partiu. Apesar de algumas incoerências, era uma inteligência privilegiada. Já Fernando Henrique Cardoso ficou senil e a cada dia que passa é uma bobagem maior que a outra, infelizmente comprometendo a sua própria biografia. Mas eu gostaria, para encerrar, deputada Ângela, o deputado colocou muito bem, hoje nós temos um Supremo que é muito pior do que o Executivo e o Legislativo e que usurpa atribuições desses dois poderes. E o que se vê, de alguma maneira, é uma certa preocupação de alguns setores do Congresso. Não é o caso dos dois parlamentares aqui presentes, mas muitos parlamentares e congressistas que devem ao Judiciário. E aí ficam fazendo um corpo mole. Lamentável o que a gente presencia hoje, né, deputado? Eu entendo que em qualquer situação ou em qualquer participação como cidadão ou cidadã, tu não ter a liberdade de te manifestar, né, é frustrante. Eu entendo que a colocação feita pelo Espiridão há 10 dias atrás, ela foi perfeita. Perfeita. Reproduzimos aqui, inclusive. Eu entendo que ter a coragem, nesse momento, né, de colocar o seu sentimento com relação à justiça né, brasileira, é realmente fazer com que a gente tenha um pouquinho de esperança na classe política, principalmente não nos novos, né, mas aquele que tem alguns quilômetros rodados, né, e que tem a coragem de colocar com a sabedoria dele, com o conhecimento dele, né, aquilo que realmente é o sentimento da nação brasileira. Ele sintetizou, né, um trecho muito pequeno, o que a população brasileira sente e demonstrou. Né, no dia 7 de setembro, a sua indignação, a maior indignação demonstrada por um segmento da sociedade nesse final de semana foi exatamente com relação à justiça brasileira. Agora, essa frustração da deputada, para encerrar rapidamente, lhe leva a ficar desestimulada a uma reeleição? Não. No ano que vem? Pelo contrário, Prisco, eu felizmente não me acomodei também, né, nos períodos em que eu não estava em mandato, né? fiz mestrado, fiz doutorado, para poder exercer uma função com mais conhecimento. Eu acho que, voltando aos 3 segmentos
que o deputado Gilson aqui colocou, eu acho que o conhecimento e atualização do conhecimento, Sem dúvida. e isso passa também pelo voto auditável, quer dizer, Claro. eu não falo por falar, eu falo a partir do momento em que eu tive a oportunidade de aperfeiçoar o meu conhecimento, de ouvir as pessoas, de ouvir quem construiu a urna eletrônica. Nós passamos pelo menos 4 horas ouvindo os engenheiros da nossa universidade que construíram a urna e colocaram para nós claramente aonde estão os riscos do sistema. Eles, os autores. Então, isso faz com que a gente vá com mais conhecimento tomar as decisões. Perfeito. Para fechar, voto auditável, mais transparência, frustração, qual é o projeto do jovem deputado de primeiro mandato, Gilson Marques? Aliás, um bom deputado, assim como a deputada Ângela, que nos representam bem. Obrigado, Prisco. Eu, na verdade, estou me acostumando com essa vida política. Eu acho que eu até, às vezes, me sinto meio, quando me chamam de político, como algo pejorativo. Estou me acostumando, porque eu sou advogado, sou empreendedor. Então, vou provavelmente tentar a reeleição ano que vem, talvez o Senado, não sei. Mas o fato é que, se não der certo, eu vou tocar a minha vida, cumprir meu papel, não vou morrer de fome nem ficar depressivo tomando 1 litro de uísque às 9 da manhã. Tá certo. Mas eu sinto que eu tenho muito a entregar. É curtíssimo o prazo de 4 anos. Eu sempre digo que para consertar problemas enormes, a gente precisa de um longo prazo. E esses 4 anos, em tempos de pandemia, dificilmente algo se inicia e finaliza. Então, eu acho que pelo menos 8 anos eu conseguiria entregar muito mais. Então, eu vou tentar aí conciliar, aguardar mais um pouquinho essa minha trajetória política. E aí, quem sabe, ano que vem a gente se reelege ou não. Com relação ao voto impresso? Com relação ao voto impresso, eu fui um dos autores da PEC, eu assinei a PEC. E acho que, independente do que estava escrito ou não, porque a crítica é essa, porque deveria ser assim, deveria ser assim. O fato é que se a PEC não anda, não tem como aprimorar. E é fato que existe, no mínimo, uma sensação de insegurança. Sem e dúvida. se você mata a PEC, você não aprimora. Tudo na vida é possível de aprimorar, concorda? Sem dúvida nenhuma. E por que o TSE não deseja? E segundo, por que não aprofunda essa discussão? E segundo, se é seguro com uma perspectiva externa. A desconfiança é interna. Se você tem um sistema em que fecha a sala e a mesma entidade que julga, administra e audita vai fazer a contagem... E a apuração toda em Brasília? Não tem como. Porque ainda concentraram agora, a partir da municipal, a apuração lá. Porque, Gilson, é auditável, mas quem faz auditável é o mesmo órgão, então não adianta. Não é a auditagem, ela presume, é condição sine qua non que seja uma entidade externa. Claro. Externa. Sem dúvida Então a gente precisa voltar a essa discussão. E outra, o teu computador de ano passado para agora, ele mudou, certo? As urnas é de 2016, então não tem melhora? Não. É inacreditável. As urnas são de 96. Não, começou lá em Brusque. Sim, eu digo, mas a primeira eleição com as urnas todas eletrônicas foi em 96. Não, mas eu digo, a tecnologia utilizada agora é a de 2016. Certo. Então, alterou muito, a gente precisa... O computador em 6 meses precisa ser renovado. E tem coisas simples que as pessoas não sabem. Por exemplo, Prisco, na contagem de votos, o cargo de presidente da República é o único que ele é centralizado. Então, deputado, senador, governador, o TRE faz a contagem e manda as parciais para Brasília. No caso de presidente, não tem as parciais, manda direto. Então, veja só, uma simples mudança para que as parciais no cargo de presidente seja também no TRE e mandando as parciais para Brasília, já iria resolver o problema. Claro que sim. Porque tem problema de custo, tem problema de viabilidade técnica. Sei lá, faz por amostragem no primeiro ano. Eu quero dizer que tem várias formas. Aí as pessoas disseram, não, vão votar contra porque eu sou contra o Bolsonaro. Ou vão votar a favor porque somos a favor do Bolsonaro. Então, de novo, pessoalizando uma discussão que é técnica. E outra, se tem recursos de quase 6 bilhões para fundo eleitoral, não pode-se gastar 2,5 bilhões para aprimorar um processo para que tenhamos segurança sobre a lisura? Não faz o menor sentido. Para administrar 40% da tua vida. Exatamente. Olha, muito grato pela presença da deputada Ângela Min, deputado Gilson Marques. Foi muito gostoso esse bate-papo, informal, mas inteligente, com 2 representantes de Santa Catarina que têm correspondido
em Brasília. Muito grato pela presença e temos um novo compromisso próximo sábado, 19h20. Até lá!